Missa Tridentina em Brasília. Caros católicos, a festa de Cristo Rei, a festa litúrgica de Cristo Rei com esse nome, com esses textos, é de instituição relativamente recente. Ela data de 1925, instituída pelo Papa Pio XI, e é de uma instituição muito sábia, de prudência sobrenatural, de amor profundo por Nosso Senhor e pelas almas. Com efeito, caros católicos, a nossa natureza humana não se deixa atrair, infelizmente, só pela verdade e pelo bem, se ao mesmo tempo o erro e o mal não são condenados. Isso é ainda mais verdadeiro para a nossa natureza humana, tal como ela é, quer dizer, ferida pelo pecado original. É uma ilusão, uma miragem, pensarmos que basta que a verdade seja afirmada, que o bem seja mostrado, para sermos levados a essa verdade e a esse bem. Precisamos, na nossa fraqueza humana, precisamos também da condenação do erro, da condenação do mal, precisamos dos castigos, de sabermos, enfim, que podemos nos condenar eternamente ao inferno. Assim, caros católicos, Pio XI, na instituição sábia dessa festa, quis condenar os erros modernos, além de afirmar, é evidente, a verdade sobre o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, caros católicos, a festa de Cristo Rei é a festa, em grande parte, contra os erros modernos, contra os erros do nosso tempo, erros espalhados tão profundamente e tão difusamente, ao mesmo tempo entre católicos e não católicos. Com efeito, a festa de Cristo Rei é a festa contra o liberalismo em todos os seus âmbitos, mas sobretudo contra o liberalismo que afirma a liberdade moral do homem de escolher entre a verdade e o erro, que afirma que o homem é livre da Igreja, que o homem é livre da lei de Deus, que o homem é livre da autoridade divina e da autoridade eclesiástica, em vez de reconhecer, ao contrário, que a verdadeira liberdade está na verdade e no bem revelados por Deus, e que a autoridade legítima, no seu bom exercício, favorece a verdadeira liberdade no bem e na verdade. A festa de Cristo Rei, caros católicos, é festa contra o modernismo, que afirma a primazia do homem, que coloca o homem no centro, que faz da religião uma criação humana, que faz a religião algo adaptável aos desejos e mentalidades de cada época e de cada homem, que faz que Deus se adapte ao homem, em vez de fazer o homem se conformar inteiramente a Deus. A festa de Cristo Rei é a festa contra o indiferentismo religioso, que afirma que todas as religiões são boas, que em todas elas é possível servir a Deus e encontrar a salvação. Como se Deus pudesse nos revelar coisas contraditórias, como se Deus pudesse nos dizer uma coisa em uma religião e o oposto em outra, como se Deus pudesse se agradar com cultos opostos, com fés opostas, com morais opostas. A festa de Cristo Rei é festa contra o Estado laico, que afirma que o Estado não deve ter uma religião oficial e deve estar separado da Igreja, em vez de reconhecer a única verdadeira religião, que é a religião católica benfazeja para indivíduos e povos. A festa de Cristo Rei, caros católicos, é festa contra o naturalismo, que afirma
que não há a graça de Deus, que não há um fim sobrenatural do homem e que devemos simplesmente viver com as nossas forças naturais, buscando fins naturais e humanos, em vez de reconhecer que ao nos criar, Deus quis nos dar princípios, meios e um fim também sobrenaturais. Essa festa de hoje, caros católicos, de Cristo Rei, é contra o ecumenismo que pretende unir os cristãos, mantendo cada um com suas crenças, como se a Igreja não fosse já una da unidade que Cristo quis e pediu a Deus Pai para ela, como se não houvesse uma só verdadeira fé, a fé católica. A festa de Cristo Rei, caros católicos, é festa contra o diálogo interreligioso que estende às religiões não cristãs esse mesmo princípio falso de união, mantendo cada um em suas crenças. União contra Deus, união ofensiva a Deus. É a festa, caros católicos, contra o igualitarismo que pretende acabar com a hierarquia na família, nas escolas, na sociedade como um todo, na Igreja, indo contra a natureza social do homem que exige, por essa mesma natureza social, chefes preocupados com o bem comum, para que se possa viver em sociedade de maneira harmônica e que o homem então possa viver de maneira perfeita, tanto quanto possível, nessa vida. A festa de Cristo Rei, caros católicos, é festa contra o liberalismo político na concepção da sociedade, esse liberalismo que coloca a soberania no povo, na vontade do povo, em vez de reconhecer que a soberania é de Deus e que está nas suas leis e que tudo deve ser de acordo com Deus, com as suas santas leis, com a fé e a moral. Essa festa de Cristo Rei é festa contra a limitação da religião, o confinamento da religião ao foro interno de cada indivíduo, às sacristias ou às igrejas. É festa contra o relativismo, contra a mudança do dogma e da moral. Pois essa festa afirma a soberania de Cristo sobre tudo e todos, sobre cada aspecto da sociedade, tanto o mais íntimo da vida privada quanto o mais público da vida de um país. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, pelos séculos, por toda a eternidade, em seus ensinamentos de fé e de moral. É uma festa, caros católicos, contra tudo isso, porque Cristo é Rei. E claro, é festa que já ao condenar esses erros nos faz relembrar a verdade, mas que afirma e reafirma com clareza toda a verdade. Cristo é Rei porque Ele é Deus e homem. Cristo é Rei porque Ele é a verdade, o caminho, a vida. Cristo é Rei porque Ele é o nosso Redentor. É um reinado sobre os seus, por causa do seu sangue derramado para nos salvar. Cristo é Rei porque é o legislador supremo, o juiz absoluto, o governante perfeitíssimo. Cristo é Rei, fundador de uma só igreja, a católica, e igreja hierárquica, monárquica, com poder de ensinar, governar e santificar. Cristo é Rei, pois é autor da natureza humana e da graça, autor da sociedade e da autoridade. Rei pelo exemplo de obediência, de humildade, de conformidade com a vontade de Deus Pai. Rei pelo exemplo de todas as virtudes. Rei pela união mais íntima possível entre a sua natureza humana e a natureza divina da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. Cristo é o Rei das sociedades, de todas elas, da mais básica, que é a família, até o Estado. Rei da verdade e do bem, Rei de amor pelos homens, Rei pela sua Igreja católica, Rei pelos seus ensinamentos constantes ao longo dos séculos, por meio de sua Santa Igreja. Rei nas famílias, com as santas leis do matrimônio.
com os princípios da educação sobrenatural para o céu. E com efeito, caros católicos, o reinado de Cristo é um reinado sobrenatural. Não é desse mundo o seu reino, ele mesmo diz a Pilatos no evangelho que acabamos de cantar. O reinado dele está nesse mundo. Não é desse mundo, mas está nesse mundo. E nesse mundo não é um reinado vaporoso, confuso, etéreo, ambíguo, meio difícil de enxergar, não. É um reinado que está nesse mundo, sim, pela sua igreja em primeiro lugar, pela hierarquia da igreja, pelos sacramentos, pelos ensinamentos constantes da igreja ao longo dos séculos, e pela igreja esse reinado se dissemina nas almas e nos povos. O reinado de Cristo não é desse mundo na sua origem, pois é sobrenatural, divino, realmente. O reinado de Cristo não é desse mundo nos seus meios, pois os sacramentos, as orações, os sacramentais, a graça, a revelação divina, a igreja, o sacerdócio, tudo isso é sobrenatural. O reinado de Cristo não é desse mundo, porque além da sua origem, dos seus meios serem sobrenaturais, também o fim desse reino de Cristo, que vejamos Deus face a face no céu, é um fim sobrenatural. O reinado de Cristo tem um fim sobrenatural. Jamais, caros católicos, podemos nos contentar com meios meramente naturais para um fim sobrenatural. Devemos sempre usar os meios sobrenaturais e, ao usar os meios naturais, o que é necessário também, devemos usá-los sempre permeados de sobrenatural, de oração, de mortificação, de esperança, de prática das virtudes por motivo sobrenatural, por amor a Deus, por desejo de agradar a Deus sempre, de fazer a vontade dEle, com desejo de levar tudo a Ele, apoiados sempre na graça, meio sobrenatural por excelência. É o espírito de fé, espírito sobrenatural, que devemos ter para valer sempre e em tudo, caros católicos. E nós vemos esse sobrenatural muito vivo, e muito concentrado, por assim dizer, na Eucaristia. E temos insistido nisso, Jesus Eucarístico como princípio de vida, Jesus Eucarístico como centro. E esse sobrenatural pelo qual devemos viver, nós o encontramos muito vivo e muito concentrado na Eucaristia. Jesus Eucarístico nos leva ao aumento da fé. É preciso crer que Ele está aí, na Eucaristia, que é Ele na Eucaristia. Jesus Eucarístico nos leva ao aumento da esperança. Se Ele fez tudo o que fez em sua vida, paixão e morte, e ainda quis permanecer conosco na Eucaristia, o que não fará pela nossa salvação? Certamente não será mesquinho e avaro em graças para nós, ao contrário. E aí a nossa esperança. Jesus Eucarístico, caros católicos, nos leva ao aumento da caridade. Como não responder com amor a quem tanto nos ama e chegou a tal extremo por amor a nós, pela nossa salvação. Todas as virtudes, todos os exemplos de Cristo estão contidos aqui na Eucaristia. Todos os ensinamentos da vida de Cristo estão contidos na Eucaristia. A Eucaristia é o cume, o pico de toda a vida de Cristo. A Eucaristia é o pão celeste, omne delectamentum in se habentem, pão celeste que contém em si todo o gosto, todo o deleite. Na Eucaristia, em Jesus Eucarístico, todas as suas virtudes, todos os seus exemplos, todas as suas glórias, todos os seus mistérios,
todos os seus méritos, todas as suas graças, toda a verdade e todo o bem, tudo isso está na Eucaristia. Ela contém todo o sabor, ou seja, ela contém tudo o que precisamos para nos salvarmos, para chegarmos ao céu. Nada falta na Eucaristia. Cristo deve reinar pela Eucaristia. É pela Eucaristia, em primeiro lugar, que Cristo reina também nas sociedades, caros católicos. É na Eucaristia que cada um de nós e que a sociedade deve reconhecer de modo perfeito o reinado de Cristo, que existe, que é real. E mesmo que queiramos escapar do reinado de Cristo, estaremos sempre sob esse reinado, com Cristo usando nossas rebeldias para santificar os outros. Vai reinar nos vencendo pela sua misericórdia e nos fazendo expiar nossos pecados, ou vai reinar exercendo a sua justiça pelos castigos eternos aos nossos pecados, além das penas temporais ainda nesse mundo, é claro. A Eucaristia, ao lado da devoção a Maria e ao lado da dedicação ao Papa, vigário de Cristo, a Eucaristia, ao lado de Nossa Senhora e do Papa, é o estandarte do verdadeiro seguidor de Cristo. Cada indivíduo, cada família, cada sociedade, cada país deve se prostrar diante de Cristo Eucarístico. Caros católicos, Cristo não veio apenas salvar cada um de nós, não veio apenas salvar os indivíduos, mas veio para fundar também uma sociedade cristã, que não será perfeita, é evidente, nessa terra, mas uma sociedade cristã, uma sociedade na qual os princípios católicos sobrenaturais regem tudo. Os princípios católicos regem a educação em todos os níveis, as leis, as artes, os trabalhos, todas as atividades, as recreações, distrações, a economia. Uma sociedade católica, a fim de facilitar a salvação, a fim de a homenagem a Deus ser mais perfeita na adoração a Ele, na ação de graças a Ele, na petição dos bens espirituais, sobretudo, mas também na petição dos bens materiais e no pedido de perdão, de misericórdia. Tudo isso deve ser feito por cada um de nós, mas se é feito pelas sociedades, há um grande acréscimo de graças, de benefícios para cada um de nós, para a sociedade e para a glória de Deus. Uma sociedade centrada nele, em Cristo Eucarístico, uma sociedade embebida no sobrenatural, sem desprezar, evidentemente, o natural, mas elevando o natural sempre. Cristo no centro, tudo partindo dele, tudo nele, tudo levando a ele, para a glória dele, para o bem dos indivíduos, para o bem dos povos. O reino da Eucaristia em uma sociedade, caros católicos, é a medida da virtude, é a medida da caridade, mesmo a medida da inteligência de um povo. O reino da Eucaristia é a medida da virtude, da caridade e da inteligência. Sem esse reino da Eucaristia, sem o reinado de Cristo, que é Cristo Eucarístico, sem esse reino da Eucaristia, reina a escravidão ao demônio e ao pecado, reinam as trevas do erro, dos falsos princípios, da falsa caridade e da falsa união entre os homens. Sem o reino de Jesus Eucarístico, ocorre progressivamente a dissolução da sociedade. Sem o reino de Jesus Eucarístico não há mais sol, não há mais vida sobrenatural, e mesmo a vida natural se torna um absurdo ao final das contas. Porque a vida natural, tendo-nos Deus elevado à vida sobrenatural, não vai funcionar. A vida natural, ferida com o pecado original, não pode dar certo sem a graça. Sem a Eucaristia, sem esse sol, os homens, os povos vivem como animais noturnos, que buscam às escondidas
seus alimentos, suas paixões, fogem da luz, têm medo de Deus, como Adão e Eva, enfim, tentam se esconder de Deus de algum modo. E como tentam isso atualmente, tentam se esconder de Deus, sobretudo fabricando para si vãs filosofias, vãs justificativas para a sua iniquidade, fabricando leis iníquas, para tentar tranquilizar a própria consciência, para tentar esconder as próprias trevas. E isso sempre vai fracassar, porque Deus, na sua bondade, sempre deixa um aguilhão na consciência. A consciência sempre acusa no fundo. Cristo, Rei pela Eucaristia, caros católicos, que nos tornemos verdadeiros adoradores de Nosso Senhor na Eucaristia, que recebamos a Eucaristia dignamente, não nos contentando em recebê-la somente sem o pecado mortal, mas procurando recebê-la melhor, sem cair no erro jansenista, rigorista, mas na nossa fraqueza, reconhecendo que ainda estamos longe de uma preparação ideal, receber a Eucaristia nesse intento de melhorarmos nessa mesma preparação, nessa nossa devoção à Eucaristia, com muita simplicidade. Jesus Eucarístico é Jesus misericordioso. Ao rezar a Ele, nos leva à confissão, ao arrependimento dos nossos pecados, para que possamos então recebê-lo com frutos. Cristo Rei pela Eucaristia, caros católicos, e não é um favor que prestamos a Deus de nossa parte reconhecermos esse reinado. Esse reinado é um fato. Reconheçamos Cristo Rei que reina pela Eucaristia com reinado de verdade, de justiça, de amor. Reinado de um rei tão bom que quis ser rei apenas por causa do nosso bem e para a glória da Santíssima Trindade. Um rei desinteressado de si mesmo. E queiramos então, caros católicos, servi-lo cada vez mais por amor, por escravidão de amor, e não por força. Peçamos isso a Deus. Cristo Rei, pela Eucaristia, nas almas, nas famílias, nos povos. E assim, meus caros católicos, vamos ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.